Fala aí pessoal, aqui quem tá falando é o Vitor. E antes de nós iniciarmos este vídeo, eu gostaria de te passar um recado a respeito da FTB. A FTB é a Faculdade Teológica Bethesda, uma faculdade séria, compromissada com moldar vocacionados. E a Faculdade Teológica Bethesda, ela possui cursos na área teológica. Então você pode cursar teologia, estudar, entender melhor a palavra de Deus através dos cursos da FTB. Nos cursos de teologia, eles têm o fundamental, o intermediário e o avançado. Então você pode escolher entre esses 3 níveis para que você alcance melhor conhecimento da palavra de Deus. Além disso, se você gosta de estudar outros idiomas e quer estudar os idiomas originais em que as escrituras foram escritas, a Torá você pode ler no idioma original, que é o hebraico, porque na FTB nós temos os cursos de idioma grego e hebraico. Então aqui, por exemplo, eu tenho um Novo Testamento trilingüe, escrito no grego, português e inglês, e através dos cursos da FTB, você pode ler os escritos na língua original, o grego aqui, ó. Além disso, existem algumas especializações, por exemplo, como a especialização na história da igreja, e através dessa especialização você vai entender como que a igreja se formou lá em Atos dos Apóstolos até os dias de hoje e entender todos os movimentos que aconteceram na história do cristianismo. Então acesse o link aí embaixo, clique nesse link ou até mesmo no link do comentário fixado e garanta já a sua vaga, conheça os cursos da Faculdade Teológica Bethesda, porque a missão dela é moldando vocacionados. Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Vitor e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero trazer um vídeo a respeito de um tema chamado Uma Nova Vida em Cristo. E esse tema talvez seja uma pauta bem interessante para quem está começando na caminhada no Evangelho ou até mesmo para não cristãos que estão tendo alguma forma de contato com o Evangelho. E este vídeo talvez responda algumas dúvidas acerca de quem é Cristo, por que Deus o enviou, ou até mesmo que tipo de vida é essa que ele oferece e por que devemos o aceitá-lo como Senhor e Salvador. Bom, neste vídeo eu vou tentar responder essas questões, então bora lá. Então, como eu disse, talvez essas sejam questões que permeiam ali a vida dos novos convertidos e de não cristãos que estão tendo algum tipo de contato com o Evangelho. Eu creio que em algum momento das nossas vidas o Evangelho chegará até nós, seja por um colega de escola, de faculdade, seja por um colega de trabalho, seja por alguém da nossa família, o Evangelho vai chegar até nós, a mensagem de Cristo chegará até cada um de nós, de alguma forma ou de outra. E existem 2 grupos de pessoas. Alguns aceitarão a mensagem do Evangelho e se tornarão cristãos, e outros não aceitarão, simplesmente ouvirão o que as pessoas têm a dizer, mas não aceitarão, não concordarão com a mensagem do Evangelho. E até aí tudo bem, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas as pessoas que estão começando a caminhada cristã e até mesmo não cristãos que estão tendo contato com o Evangelho, talvez esse vídeo ajude você a entender quem é Cristo. A Bíblia ela relata que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E em Gênesis 3 existe uma queda da humanidade. A criação de Deus pecou contra o próprio Criador. E aí, por conta disso, por conta do pecado cometido por Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, todos aqueles nascidos a partir deles adquirem para si um pecado chamado pecado original. E então toda a raça humana passa a ser pecadora e culpada, mesmo que não tenham tido ali um vínculo direto com a queda, com o pecado de Adão e Eva, mas indiretamente todos nós somos culpados juntamente com eles por conta do pecado. Então esse DNA do pecado passou a habitar em cada um de nós de maneira involuntária, sem que eu e você quiséssemos isso. Mas a boa notícia é que lá em Isaías 40, verso 3, por exemplo, Isaías já estava anunciando que uma voz clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor. E esta voz é João Batista. João Batista foi um profeta precursor do Messias. Ele começou a anunciar as boas novas do Evangelho, a anunciar que o Messias estava vindo, que o Messias estava chegando para libertar o povo das amarras do pecado. E em dado momento, Jesus aparece e quando ele o vê, ele diz:
Vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo foi enviado por Deus para remover o pecado da humanidade. Se antes nós éramos culpados, mesmo que indiretamente e involuntariamente, pelos nossos pecados, agora, com a vinda de Jesus, nós temos a possibilidade de sermos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então chega uma nova aliança que foi firmada com Cristo através de seu sacrifício na cruz do Calvário, através do derramamento do seu sangue naquela cruz. Se outrora nós tínhamos a ira de Deus e a morte eterna como herança por conta dos nossos pecados, agora nós somos feitos filhos de Deus, porque entregamos a nossa vida a Cristo. Lá no livro de João, no capítulo 1, no verso 12 e 13, diz o seguinte: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, se nós aceitarmos Cristo, se recebermos Cristo como Senhor e Salvador, nós seremos feitos filhos de Deus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia também diz que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não existe nenhum outro mediador senão Cristo Jesus. Então, se nós aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador, seremos livres da lei do pecado e da morte. Então, se aceitarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, já não estamos mais debaixo do jugo da condenação, da lei do pecado e da morte. Passaremos então da lei do pecado e da morte para a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz o seguinte lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 1 ao 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então agora já não somos mais condenados pelo nosso pecado. Já passamos da lei da morte para a lei da vida. Já passamos da lei do pecado para a lei do Espírito. No livro de Romanos, ainda no capítulo 8, só que agora lá no verso 17, diz o seguinte: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo para a sua glória. Nós passamos de uma natureza pecaminosa e já condenada para uma natureza justificada. Somos justificados por Cristo, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. E agora a nossa lei não é mais do pecado e da morte. A nossa lei é do Espírito de vida. Ao longo da história do povo de Deus, muitos mestres e sacerdotes perversos se levantaram para roubar, matar e destruir o povo de Deus. Mas Cristo, Ele veio para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida pacífica, uma vida com direito à herança da salvação. Cristo, Ele é o bom pastor que deu a sua própria vida pelas ovelhas. Como eu disse, João Batista disse o seguinte: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se no passado o pecado era purificado na vida do povo através dos sacrifícios de animais, agora nós temos um sacrifício superior e um sacrifício único e definitivo, que é em Cristo. Isso é dito lá, principalmente frisado em Hebreus 9 e em Hebreus 10. Depois vale a pena você conferir. Então, no livro de João, no capítulo 10, no verso 10, diz o seguinte: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, Cristo, Ele não é como ladrão, como os falsos mestres, os falsos sacerdotes, os falsos profetas. Ele é o próprio Deus que se encarnou. Ele é o próprio pastor do rebanho e nós somos as suas ovelhas. E nós reconhecemos a voz do nosso mestre. Reconhecemos a voz do nosso bom pastor que se entregou a si mesmo por cada um de nós. Então, Deus, Ele amou tanto a sua própria criação, ou seja, os seres humanos, que Ele entregou o seu Filho unigênito, que é Jesus, por amor de nós, para que todos nós, quanto creiamos e recebamos Ele como Senhor, nós tenhamos o quê? A vida eterna. Quem crê em Cristo já passou da morte eterna para a vida eterna. O que basta é que nós precisamos o quê?
crer em Jesus e obedecer os seus mandamentos. Então, se nós antigamente pecávamos e sabíamos que estávamos pecando, agora nós precisamos nos esforçar para levar uma vida santa, uma vida santificada diante de Deus. Mas crendo o quê? Que somos justificados por Cristo. No livro de João, no capítulo 3, no verso 16 ao 17, diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E em João, capítulo 5, verso 24, diz assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então agora nós não estamos mais sob efeito de condenação, mas somos justificados por Cristo, pela nossa fé, mediante a graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu comecei a ler as Escrituras e ler os Evangelhos, eu comecei pelo Evangelho de João, porque o Evangelho de João ele é diferente dos outros três. Nós temos o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Esses três evangelhos nós chamamos de evangelhos sinóticos, e eles possuem algumas semelhanças entre si. Agora, o Evangelho de João ele é diferente, porque o principal objetivo do Evangelho de João é apresentar Cristo como próprio Deus encarnado. Então, João ele enfatiza durante todos os capítulos do Evangelho, ele enfatiza que Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. E é muito lindo isso, porque ele não foi um evangelho escrito direcionado para um povo específico, mas ele abrange de forma geral, tanto para os judeus, como para os gregos, para os romanos, para os gentios. Qualquer povo que ler o Evangelho de João vai ter essa percepção e vai entender que Jesus é o próprio Deus encarnado, que Jesus estava desde o princípio da criação do mundo, juntamente com Deus. É daí que nós temos também a ideia da Trindade. Então o Evangelho de João, para você que está começando a ler a Bíblia e ler o Novo Testamento, eu te aconselho, leia primeiro o Evangelho de João. Não existe uma regra para isso, você pode ler na ordem também, não tem problema, mas leia o Evangelho de João. Eu tenho certeza que vai ser uma boa leitura para você que está começando a sua caminhada na fé. E como nós sabemos que João realmente de fato tem como tema principal apresentar Jesus como Deus? Vamos ler aqui em João capítulo 20, verso 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. Esse é o tema central do Evangelho de João. Por isso que é um dos evangelhos que eu mais gosto de ler e meditar. Agora que nós sabemos quem é Jesus, ele é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, ele é o próprio Deus encarnado, sabemos também por que Deus o enviou, não para condenar o mundo, mas para que o mundo tenha vida através do seu sacrifício. E entendemos também agora que nós precisamos de Cristo para chegarmos juntos de Deus. Para chegarmos diante de Deus, nós precisamos do mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Então agora que nós entendemos isso tudo, nós precisamos entender que existe os frutos da carne e os frutos do Espírito. E os frutos da carne está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 21, e diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então as obras da carne são manifestas, são todas essas obras que acabamos de ler. Tudo isso nos afasta do Senhor, mas nós que já recebemos uma nova vida em Cristo, já aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, devemos praticar e observar os frutos do Espírito, para que cada vez mais sejamos santificados, não no sentido de nos tornarmos perfeitos, mas no sentido de nos tornarmos separados para Deus. Então, em Gálatas 5, do verso 22 ao 24, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então nós que estamos em Cristo Jesus
crucificamos a nossa carne e os nossos desejos. Tudo aquilo pecaminoso nós crucificamos com Cristo e agora vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Então agora nós entendemos que antes nós éramos inimigos de Deus, mas através de Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. Éramos inimigos porque pecávamos e não tínhamos como nos redimir dos nossos pecados de maneira definitiva. Mas agora, com Cristo, com um sacrifício superior, um sacrifício definitivo, nós somos justificados dos nossos pecados e podemos ter livre acesso a Deus através de Cristo, que é o nosso mediador entre Deus e os homens. Então a lei do pecado e da morte já não nos atinge mais, porque estamos debaixo de uma nova lei, a lei do Espírito de vida, através do sacrifício de Cristo naquela cruz. Somos agora uma nova criação. E para encerrar, eu gostaria de ler com você o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E diz assim: quem permanece em Cristo é uma nova criação e eis que tudo se fez novo. Então, para você que é um novo cristão, que está iniciando a sua caminhada com Cristo, que você possa meditar em tudo que foi dito neste vídeo e medite também nas escrituras e não esqueça, leia o Evangelho de João para que você tenha uma percepção acerca de quem é Cristo. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, você que está iniciando a sua caminhada na fé, ou até mesmo você que não é um cristão ainda declarado, mas que tem tido algum tipo de contato com o Evangelho. Que esse vídeo possa ser luz na sua vida e que você possa compreender que existe uma nova vida quando nós aceitamos Cristo Jesus. E esse é o único caminho que nós temos para chegar diante de Deus e sermos feitos filhos de Deus. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E em breve eu irei lançar mais vídeos, postar mais vídeos aqui no YouTube acerca da teologia, acerca da mensagem da palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até mais. Fui. Deus te abençoe.